E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. E a gente vamos logo para o que importa, sem encebar muito. Vamos continuar com o nosso conjunto de vídeos que falam sobre algumas propostas, algumas especulações, alguns suportes para a gente conseguir mudar o voto daqueles que têm inclinação para mudar e tentar trazer os indecisos para o nosso lado. Gente, hoje eu vou tocar num tema muito sensível. É um tema sensível não somente a mim, mas como a milhões e milhões de brasileiros que se encontram agora na atual conjectura, que é a questão da vacinação. Gente, esse tema eu acho que ele é um tema muito relevante porque ele não foi muito bem explicado na nossa grande mídia. Infelizmente, a gente caiu por uma vala comum de associar a questão dessa sindemia que aconteceu da Covid-19, que ainda acontece no caso, mas que já, graças a Deus e a nossa ciência, ela já está mais controlada a nível tanto local quanto a nível mundial. Ela caiu na vala comum da naturalização. Como assim? Gente, essa doença especificamente, ela não é uma doença natural. Na perspectiva de que não foi um astro, não foram movimentos aleatórios da nossa biosfera que chegaram. Não, gente. O que aconteceu foi uma coisa relativamente simples da gente entender. Por quê? Porque com o advento do capitalismo, com essa característica predatória do capitalismo, que é a característica onde a gente vai cada vez mais invadindo o que antes era um espaço de outras espécies, invadindo o que é o espaço da natureza no sentido da flora, da própria fauna, aonde essa mistura, essa mescla, na verdade, esse bote que o capitalismo predatório dá em cima desse espaço, naturalmente levando a gente, nós, os seres antrópicos, junto nesse balaio, acabou fazendo a gente entrar em contato com situações que a gente não tinha contato prévio. Então, ou seja, foi graças ao modelo, graças a esse desenvolvimento econômico tacanho que nós temos hoje, que fez com que nós entrássemos em contato com a fauna e a flora específica, que fizeram com que a doença, o vírus, ele entranhasse em nós, os seres antrópicos. Aí é o primeiro momento para vocês entenderem a perspectiva sobre esse critério de sindemia. E a segunda questão, que é a questão muito mais importante, o tratamento, como nós estávamos de face com uma patologia que a gente não tinha muito conhecimento, a gente não tinha muito aprofundamento por questões do âmbito financeiro mesmo. Porque, por exemplo, a classe dos coronavírus, que é onde pertence a Covid-19, se não me engano, desde a década de 60 ou 70, ela já é conhecida através da nossa ciência. Porém, como ela não tinha alguma nuance que pudesse reverberar na reprodução do capital, ela ficou durante muito tempo esquecida, e agora, por uma questão de necessidade, nos últimos 2, 3 anos, que ela voltou à tona no âmbito das pesquisas científicas. Aí, como nós não tínhamos a questão do tratamento imediato, que é o remédio, que aí também que é a vacina, que são tratamentos, que são elementos inerentes a gente tratar com questões naturais, o que a gente deveria tratar a sindemia? A sindemia era para ser tratada com políticas públicas. Quando chegou a sindemia, lá por voltas de março de 2020, aqui no nosso Brasil, o que deveria ter acontecido? Nós deveríamos ter feito o lockdown total, o lockdown de pelo menos por baixo, uns 45, 60 dias. Nesse interim, nós teríamos que ter pegado uma quantidade, uma distribuição de dinheiro, uma quantidade de renda para a gente colocar dentro da família de cada cidadão, de cada família, de cada nacional brasileiro, de preferência que isso chegasse aos mais de 220 milhões de seres humanos brasileiros,
uma determinada quantidade, que fosse 600, que fosse 800, que fosse 1.200, que não importa, pouco importa, seria uma quantidade calculada, uma quantidade necessária para fazer com que a gente pudéssemos ficar reclusos em nossa residência por um período de no mínimo 45, 60 dias. Era para a gente ter pegado nossos bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, os bancos que são estruturados, o Banpará aqui no nosso estado e todos os bancos estaduais. É o seguinte, pegar, fazer uma infraestrutura, convocar pessoas de fora, alguns cidadãos que não são concursados estatutários, e a gente tinha que fazer pontos de distribuição para a gente entrar em cada grande periferia. Para você que é aí do Rio Grande do Sul, para a gente chegar e botar uma infraestrutura física lá dentro da Restinga. Você que é do Rio de Janeiro, colocar lá dentro do Complexo do Alemão. Você que é de São Paulo, lá dentro do Capão Redondo. E a gente que é aqui de Belém, colocar na cabanagem, colocar nos Jurunas, colocar na cremação, colocar em lugares de grande espaço, que era para o quê? A gente ter um ponto para onde as pessoas chegassem, nesse grande conglomerado assim, de bancos públicos, e também fazer com que assistentes sociais fossem na casa de cada uma das pessoas, ainda mais das pessoas que são mais debilitadas, dos grupos de riscos e tal. Então vocês estão vendo que existia uma vária gama de possibilidades da gente lidar de maneira estrutural, de maneira no aspecto de infraestrutura, a gente lidar com essa questão da sindemia. Como vocês podem ver, isso é só pequenas coisas, pequenas nuances que a gente pode começar a diagnosticar que essa doença não era natural. Essa doença, ela é uma sindemia, que é a ligação entre os aspectos naturais, biológicos, da fauna e da flora, com esses nossos aspectos antrópicos, econômicos e sociais. E aí, o que eu tenho para falar para vocês, para a gente começar agora sim a questão do convencimento dos nossos irmãos que tem uma possibilidade de virar voto, para a gente conseguir eleger agora no futuro próximo, se Deus quiser, e a sociedade, o nosso ex-presidente e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A negligência no que tange a perspectiva da vacinação. Vamos começar por um aspecto cronológico. Na segunda metade, no segundo semestre, na segunda metade do segundo semestre de 2020, uma das maiores empresas farmacêuticas do planeta, que é a Pfizer, ela entrou em contato, salvo engano, 70 e-mails mandados diretamente para a cúpula da Presidência da República. Por quê? Porque o Brasil ele teria duas funções. A primeira, iam vender algumas dezenas de milhões, então, ou seja, já garantia a perspectiva do capitalismo produtivo, a venda de milhões e milhões, de dezenas de milhões, e o Brasil também seria o grande comercial, ele seria o business, ele seria a propaganda, ele seria o merchan da Pfizer, para ela mostrar, para ela conseguir enviar para todo o resto, para ganhar, no caso, a concorrência no restante dos países do mundo. Foram negligenciados esses e-mails. Aí a pessoa, se ela argumentasse na perspectiva de que mas não tinha testes, a gente tinha que botar a população brasileira, negativo, gente. A gente explique para a pessoa que é o seguinte, que na produção de uma vacina, ela tem uma determinada quantidade de fases. Nesse momento que os e-mails eles foram enviados para a cúpula da Presidência da República, já estava na última fase de teste. Não foi à toa que as primeiras vacinas aplicadas no mundo foram aplicadas em dezembro de 2020. Então, ou seja, todas as vacinas de ponta, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca e as outras vacinas que foram regulamentadas, que foram registradas pelos órgãos de fiscalização da saúde mundial, elas já estavam praticamente todas engatilhadas no segundo semestre de 2020. E aí, com a desculpa, com a pachorra, com a safadeza, a cara de pau de dizer que nós não íamos ser cobaia de vacina, esse bandido que se encontra na cadeira da Presidência da República declinou dezenas e dezenas de e-mail para a gente ter algo em torno, se eu não me engano, de 70 milhões de doses de Pfizer já no primeiro semestre de 2021. Outra questão sobre a negligência da vacina. Quando esse vagabundo ele deu declarações no sentido de que quem toma vacina vai virar jacaré. Outra declaração pífia, tacanha desse vagabundo, que ele falou que quem tomasse vacinas ia adquirir o vírus da HIV, da AIDS. Outra coisa sobre a questão da pandemia, sobre a questão da vacinação, o deboche,
a questão, o escárnio, a negligência, o não ligar, o mesmo fazer pouco caso. Então, gente, quando você for comentar e quando você for argumentar, veja, se você tiver um smartphone na hora, coloque no Google, coloque nas mídias sociais para a pessoa ver. É essa aqui a pessoa que você quer que seja presidente da República por mais de 4 anos? A pessoa que negligenciou dezenas e dezenas de e-mails para trazer a vacina. E as pessoas sabem uma coisa que aqui já, o Datafolha, ele fez o levantamento que mais de 90% das pessoas acreditaram antes de receber a vacina e agora, principalmente após a propagação da mesma, que 90% da população brasileira acredita nas vacinas. Então, ou seja, se você vai colocar uma pessoa que está no rol dos 10% que negligenciaram a vacina, é isso mesmo que você vai querer? Você vai querer uma pessoa que, na hora que toda a comunidade global estava dizendo que medicamentos sem validade, como aquela cloroquina imunda que ele estava querendo empurrar na gente, porcaria de azitromicina, ficar fazendo tratamento com ozônio retal, essas porcaria tudinho, ele colocando na mesa, fazendo a gente de e sim fazendo a gente de cobaia. Você pode usar um exemplo também aqui, os nossos irmãos do Amazonas. Lá foi a experiência empírica sobre a imundície, sobre uma outra coisa tacanha que também tentaram colocar a fórceps na gente, que é a questão da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho fez com que na primeira crise que teve do coronavírus, lá aqui do nosso lado, dos nossos irmãos manauaras, amazonenses, não tinha nem cova para enterrar a quantidade de gente. Então, gente, temos que colocar toque na sensibilidade e o mais importante, assim como esse que vos fala, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí sentiram a perda de alguém por conta da Covid-19. Amigos, tenham plena consciência, hoje nós temos 700 mil irmãos e irmãs de vidas perdidas por conta da Covid-19. Mas a partir de 2023, quando a gente abrir a caixa preta, que vão começar os estudos científicos, os órgãos de fiscalização governamentais e não governamentais, a gente começar a fazer o levantamento, a gente vai chegar tranquilamente que esse número ele está subdosado pela metade. Então, ou seja, você pode chegar e falar com toda a segurança que pelo menos 1 milhão de irmãos e irmãs brasileiras tiveram essa vida ceifada por conta da Covid-19. Nós sabemos a importância, a falta que faz aquela nossa cadeira vazia na mesa de jantar, aquela pessoa que não vai participar do nosso amigo invisível no final de ano. A gente sente, enquanto a gente chorava, enquanto a gente estava de luto, enquanto nós não tivemos nem a oportunidade de enterrar os nossos irmãos, porque a gente só podia levar uma pessoa, não tinha velório, não tinha cortejo fúnebre, tinha o quê? Tinham as pessoas sendo enterradas em sacos pretos, em valas comuns, e com no máximo um parente para fazer a checagem do corpo. Então, gente, vamos lá, vamos usar o coração, porque isso daqui não é teatro. Nós sabemos o peso, nós sabemos o tanto que dói, o tanto que machuca, o vazio que vai ficar eternamente dentro dos nossos corações por causa de um bandido como esse. Eram pelo menos 400 mil vidas a gente pode colocar na conta desse vagabundo. Então, gente, vamos lá, vamos pra rua, vamos aqui nas nossas mídias sociais, mas também vamos chegar na rua, vamos falar com os nossos vizinhos, vamos falar com os nossos colegas de trabalho, com nossos colegas de faculdade, com os nossos colegas de escola, vamos falar com a nossa comunidade, vamos entrar dentro da cabeça das pessoas que nós temos poucos dias, nós estamos na frente, nós vamos ganhar, vai ser difícil, muito, pra gente da esquerda, nada é fácil, mas nós vamos ganhar, mas nós só vamos ganhar se cada um de nós, eu e cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha, levantarmos a nossa bunda da cadeira para convencer as pessoas de que o melhor caminho para o nosso país é votar em Luiz Inácio Lula da Silva, 13, dia 30 de outubro agora próximo. E dito isso, gente, se vocês tiveram a paciência de chegar aqui conosco até esse momento, deixa o like aí pra gente, deixa um comentário se vocês tiverem paciência, compartilhem para os seus amigos, principalmente você aqui que é da região norte, que passando um pouco mais esse período eleitoral, a gente vai fazer um direcionamento, sempre fazendo aquele nosso bate-bola. A gente pega questões mundiais, nacionais, mas também sempre fazendo essa tabelinha aqui com as nossas questões regionais, principalmente aqui a gente que é da Amazônia. E dito isso, minha gente, gostaria muito de agradecer a paciência de todos vocês. Um grandíssimo beijo a todos e um fortíssimo abraço e até daqui a pouco.